Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Eu quero conversar com você nessa noite sobre o tema, o caminho do vencedor, amém? Meu Deus, gente, me ajuda. Vamos lá, pessoal, um pouquinho mais de animação, amém? Vamos lá? Quero conversar com você nessa noite sobre o tema, o caminho do vencedor, amém? Aí sim, hein? Romanos 8, versículo de número 28. Romanos capítulo 8, versículo de número 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de mão ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Tem alguém comigo aqui? E que diremos, pois, irmãos, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra aquele que é escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. E quem é que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os demônios, nem o presente e nem o futuro, e nem quaisquer poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Alguém crê nisso aqui? Vamos orar. Pai Celestial, fala conosco aqui essa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Pedimos ao Senhor, dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Sim, Senhor, ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida. Que sejamos edificados, consolados e exortados, ó Deus, encorajados pela exposição da Tua palavra. É o que nós pedimos e Te agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Quem gosta de assistir filme aqui? Quem gosta de assistir filme? Algumas pessoas não levantaram as mãos. Por que você não gosta de assistir filme? Quem dorme sempre que vai assistir filme? Confessa, vai, levanta. Já entendi porque alguns irmãos não levantaram as mãos. Mas olha só, eu não sei qual é o tipo de filme que você gosta, mas eu sei o tipo de filme que sempre vai te inspirar. Se você quer assistir um filme que ao final dele você vai terminar inspirado, você precisa assistir alguns dramas. Normalmente esse é o gênero do cinema que busca trazer histórias de vida de pessoas reais que viveram dilemas, que viveram dificuldades e superaram essas dificuldades e se transformaram em pessoas que agora podem nos inspirar nas nossas dificuldades e nos nossos dilemas. Então eu não sei quantos de vocês já assistiram a algum drama que deixou você assim muito inspirado, mas eu o ano passado assisti um filme que me deixou assim profundamente inspirado, que conta a história de um advogado
negro aqui nos Estados Unidos que decidiu defender o caso de um homem que havia sido acusado injustamente. Alguém viu esse filme aqui? Esse filme é maravilhoso, irmãos. E ele conta como que esse homem, esse negro, nessa tentativa de livrar esse preso que estava ali, preso injustamente, ele vai enfrentando dificuldades, ele vai enfrentando obstáculos, ele vai conhecendo pessoas que vão se conectando a ele na jornada, para que no final ele realmente descubra que tudo aquilo foi uma grande armação, e ele consiga libertar aquele homem, e ele consiga ver o resultado do seu esforço, e terminar o filme completamente satisfeito, por causa do seu empenho, e por causa do seu resultado. Amém, queridos? Normalmente nós chamamos esse tipo de enredo de o drama do herói, a história do herói. E normalmente o drama do herói, a história do herói, irmãos, é dividida em 4 partes. E essas 4 partes são: o personagem principal descobre que ele foi criado para um propósito maior. Ele se depara com alguma situação, e essa situação leva ele a um conhecimento de algo que o faz perceber que ele foi criado, ele está ali para um propósito maior. Ele tem um dom, ele tem um talento, ele tem uma habilidade, mas essa habilidade nesse momento está o conectando a algo maior para a sua história, a algo maior para a sua vida, amém? E por decidir se conectar a esse algo maior, ele sempre vai passar dificuldades, ele sempre vai passar por algum tipo de sofrimento, algum tipo de dificuldade para cumprir esse propósito. Alguém aqui já assistiu A Lista de Schindler? Alguém já assistiu? Esse filme também é um drama maravilhoso. Alguém aqui já entrou no elevador Schindler aqui? Né? Todo mundo aqui já entrou alguma vez na vida. Você já entrou num elevador, nem que for no Brasil, aqui na América, que foi fabricado por esse homem. Esse homem, irmãos, é um dos homens mais importantes da história moderna. Por quê? Esse foi o homem que decidiu usar toda a fortuna que ele tinha para salvar judeus no contexto da perseguição nazista na Segunda Guerra Mundial. Esse homem tinha uma fábrica, irmãos, de outras coisas, mas ele começou a perceber que os judeus estavam morrendo em campos de concentração. Então ele decidiu transformar todas as suas fábricas em fábricas de armas. E é claro, queridos, que nessa tentativa de empregar judeus para salvá-los e para construir armas, ele enfrentou muitas dificuldades. Ele foi investigado, ele foi acusado, passou perigo, quase perdeu a sua vida. Mas milhares de pessoas foram salvas por causa da coragem desse homem de abrir mão da sua fortuna para se conectar a um propósito maior, ainda que esse propósito o desafiasse a enfrentar perigos e grandes desafios. Vocês estão comigo aqui? A história do herói não apenas é marcada por essa consciência de um propósito maior e por essa decisão de viver o propósito a despeito dos problemas, mas ela também é marcada por encontrar forças e superar os desafios para que ele consiga alcançar os resultados. No filme do Schindler, um homem é muito importante, o seu mordomo praticamente é muito importante, e ele é um judeu. Na verdade, Schindler entra nessa questão de proteger os judeus exatamente por causa de um funcionário, um mordomo que ele tinha, que ele gostava muito, e ele queria salvar esse homem. Só que esse homem começou a dizer para ele que assim como ele, existiam milhares de judeus que também estavam passando a mesma coisa. No outro filme que eu contei para vocês, esse advogado, ele encontra o auxílio de uma mulher que descobre que ele comprou o caso, que ele está decidido a dar a sua vida por isso, e ela sai do seu estado, da sua casa, sai do seu conforto para estar ao lado dele, o encorajando para que ele continue, para que ele não desista, para que ele tenha coragem de permanecer firme a despeito das situações. E a última cena é exatamente a cena da felicidade, a cena do gozo, de ver que aquilo que eu me esforcei e me dediquei se cumpriu, e agora então eu posso me alegrar. Amém, meus irmãos? A jornada do herói pode ser contada nesses 4 pilares.
a consciência de que eu fui conectado a um propósito maior, de que esse propósito vai me oferecer obstáculos, desafios, mas que sempre Deus vai levantar pessoas, sempre haverão pessoas ali para me consolar e me ajudar a permanecer firme, e a certeza é que, a despeito das lutas, eu vencerei, e verei aquilo que Deus me disse se cumprir na minha história e se cumprir na minha vida. Amém, meus irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que Romanos 8 é um texto que pode ser dividido nesses 4 pontos da jornada do herói. Romanos 8 começa dizendo para mim e para você: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e dos que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que chamou, justificou, e aos que justificou também glorificou. Romanos 8, 28 começa dizendo para mim e para você que eu e você fomos conectados a um propósito maior. A nossa jornada de vitória começa com essa consciência: eu fui conectado a um propósito maior do que eu fui conectado a uma história maior do que a minha, e essa história é a história de Deus. É a história de Deus pegar um ser humano normal, com talentos normais, e transformá-lo em um filho parecido com Jesus, para que o Pai possa ser glorificado. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? É assim que Romanos 8 começa. Eu e você fomos inseridos, irmãos, em uma história maior do que a nossa, maior do que a minha, maior do que a sua. E é claro, irmãos, preste atenção, que nós não fomos inseridos nessa história porque somos bons, amém? Porque temos algum talento. Não, foi exatamente a graça de Deus que tomou a mim e a você e nos conectou nesse propósito, para agora vivermos os planos e os sonhos de Deus para a nossa vida e para a nossa história. E no final desses sonhos e no final desses planos está uma garantia: nós terminaremos mais parecidos com Jesus do que nós somos hoje. Nós terminaremos mais cheios do caráter de Jesus do que nós somos hoje. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Mais cheios de Jesus do que nós somos agora. É exatamente o que você vê na Bíblia. Pessoas que foram conectadas a um propósito maior, a despeito da sua pequenez. Olhe para Abraão, olhe para Isaac, olhe para Jacó, olhe para Moisés, olhe para Davi, olhe para os profetas, olhe para os discípulos de Jesus. Nenhum deles era notável. Alguém já assistiu The Chosen aqui? Quem já assistiu The Chosen? Gente, eu estou apaixonado com essa série, amém? Se você não assistiu ainda, você está em pecado. Estou brincando, mas é verdade. Você precisa assistir, meu irmão. Olhe para os discípulos. Eu estou assistindo The Chosen junto com a minha esposa, e tem hora que ela fala assim: eu acho que eu sou um pouco de Pedro. Aí passa um pouquinho: eu acho que eu também tenho um pouquinho de Tomé. Aí passa um pouquinho: eu também acho que eu tenho um pouquinho de André na minha vida. Porque nós somos muito parecidos com eles. E quando você vai assistindo ali, né, o enredo bíblico, né, o texto bíblico sendo encenado ali diante de nós, para que a gente tenha um vislumbre, a gente tenha, né, um cenário imaginário na nossa cabeça, para quando formos ler o texto bíblico, você começa a perceber que esses 12 homens, e na verdade todos eles, e até mesmo mulheres como Maria Madalena, que era uma mulher cheia de demônios, que vivia da prostituição, nenhum deles eram pessoas notórias. Eles não estão ali porque eles são bons, eles estão ali porque Deus é bom, porque Deus mostrou para eles que havia uma história maior a se viver e os chamou para caminharem ao lado dele. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Irmão, sabe o que é interessante? É que o texto bíblico diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e dos que foram chamados segundo o seu propósito. Se você ler o livro de Romanos, você vai perceber que o livro de Romanos é dividido em 4 partes. A primeira parte é Paulo apresentando o estado em que a humanidade se encontra. A segunda parte é Paulo mostrando como que Deus vai criar uma nova humanidade. A terceira parte é Paulo mostrando como que nós vamos viver essa humanidade. E a última parte do livro, irmãos, é Paulo mostrando para esses irmãos que eles deveriam viver em amor. Essa igreja tinha alguns problemas de relacionamento, e Paulo então, depois de esboçar tudo isso, ele vai dizer para eles: olha, parem de brigar e comecem a viver em amor. Mas nessa primeira parte, irmãos, que Paulo está mostrando o estado em que a humanidade se encontra sem Cristo, Paulo vai dizer que por causa do amor próprio, ou do amor pelas coisas que Deus criou, e a negação do amor de Deus,
a humanidade está em colapso. Por que os homens estão debaixo da ira de Deus? Paulo diz, porque eles amaram a si mesmos, amaram mais as coisas que foram criadas do que o Criador, quiseram viver mais a sua própria vida do que a vida que Deus havia preparado para eles, e por isso estão em desconexão. Ao invés de o mundo trabalhar em favor dessas pessoas, a sensação que essas pessoas têm é de desordem, é de caos. Mesmo que elas tentem construir a sua vida na força do seu braço, em muitos momentos a sensação que elas têm é que as peças não estão no seu devido lugar. Por quê? Porque decidiram amar demais a si mesmos, amar demais o que Deus fez e negar o amor a Deus. Mas eu não sei se você está percebendo, quem decide viver a jornada de Deus, há uma inversão nisso. Quem decide colocar Deus em primeiro lugar, Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Se aqueles que vivem para si mesmo, amando a si mesmo e amando as coisas criadas ao invés do Criador, vivem em um contexto de caos em que tudo conspira contra aqueles que decidem amar a Deus, o próprio Deus faz que tudo à sua volta, mesmo o caos, coopere para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Segundo, irmãos, fomos conectados a uma história maior, mas isso não significa isenção de problemas. Paulo diz para mim e para você, que apesar de termos sido conectados a essa história maior, a sensação que muitas vezes temos é de sermos como ovelhas que caminham na direção do matadouro. Enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas que caminham na direção do matadouro. E eu não sei se você percebeu, mas as dificuldades aqui são grandes. Morte, vida, anjos, principados, presente, porvir, poder, altura, profundidade, fome, perigo, espada. Todos esses desafios, irmãos, estão à nossa frente, nessa decisão que tomamos, e por essa graça que nos chama, de vivermos o propósito de Deus. Nos tornarmos cristãos não é sermos inseridos numa bolha, mas é conseguirmos enxergar agora as dificuldades com outros olhos, amém, meus irmãos? É conseguirmos enxergar os problemas a partir de uma outra ótica. Por que eu digo isso para você? A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, que Cristo, Ele triunfou sobre principados e potestades, e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário, amém? Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que o desejo de Deus é nos conduzir de forma triunfante, de forma triunfal, para que através de nós Ele possa manifestar a fragrância do seu conhecimento, cheiro de vida para aqueles que estão vivos e de morte para aqueles que estão mortos. Por que eu estou citando esses dois textos? Porque tanto aquilo que Cristo fez na cruz, como a maneira que Deus decide nos conduzir, tem a ver a mesma palavra, triunfo. Fala comigo, triunfo. Chacoalha o seu irmão e fala para ele, triunfo. Não, chacoalha ele de verdade, fala para ele, acorda em nome de Jesus. Fala para ele, triunfo. Irmãos, rapidamente, o que era um triunfo? Triunfo, irmãos, era o desfile que o imperador concedia a um general vitorioso em uma causa que era considerada impossível. Quando o general romano era muito bem sucedido, o imperador, considerando a grandeza dos seus feitos, olhava e dizia, olha, você precisa ser recebido em triunfo. Mas nessa marcha, irmãos, preste atenção, nessa marcha do campo de batalha para a capital do Império Romano, a cidade de Roma, esse general precisava levar evidências da sua conquista, evidências do seu triunfo, evidências da sua grande vitória. Então o que ele fazia? Ele pegava os inimigos que haviam sido vencidos e arrancava a roupa deles, e eles ficavam completamente sem roupa, fracos, envergonhados, desarmados. E muitas vezes as correntes que esses inimigos queriam usar para prender os romanos eram as correntes que o general usava para prendê-los. E preste atenção, queridos, nessa marcha de volta para casa, quem começava o desfile, quem abria o desfile,
não era o exército vencedor, era exatamente o exército vencido. Eles iam à frente, eles estavam constantemente à frente do exército vencedor. Mas irmãos, apesar de os inimigos estarem à frente, eles estavam vencidos, envergonhados, despojados, desarmados. Eles não podiam fazer nada a esse povo que já era um povo vencedor. Preste atenção, meus irmãos, por que eu e você, ao abraçarmos o propósito de Cristo, somos colocados muitas vezes diante de circunstâncias que parecem um grande desafio para nós? Preste atenção, meu irmão, é porque na nossa marcha para casa, quem vai na nossa frente são os inimigos vencidos. Mas lembre, apesar de eles estarem constantemente diante de nós, eles não têm poder nenhum de nos tirarem dessa jornada, porque quem nos sustenta no caminho que Deus colocou diante de nós é o próprio Deus. Os obstáculos virão, os problemas virão. O salmista diz: o justo pode passar por muitas aflições, mas de todas Deus o livra. Alguém crê nisso aqui? Aleluia! Podem estar à nossa frente, mas nunca terão poder sobre nós. Podem estar constantemente conosco, mas nunca impedirão que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem poder, nem altura, nem a profundidade, nem perigo, fome, nudez, espada ou qualquer coisa mortífera poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Alguém crê nisso aqui? Terceiro, irmãos, não faltará a você consolo diante dos desafios. Porque, irmãos, se existe algo que as circunstâncias dizem para nós, Deus te abandonou. Sim ou não, meus irmãos? Sim ou não, queridos? Quando nós passamos dificuldades, normalmente o que as nossas emoções ou o diabo sopra no nosso ouvido é: onde está o teu Deus? Cadê Deus na sua vida? Olha aí os problemas se levantando, olha aí as aflições, a falta chegando, olha aí, cadê o seu Deus? Mas Paulo diz, irmãos, que aquele que nos chamou de antemão também nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro em muitos irmãos. Amém, queridos? E aos que chamou, justificou, e aos que justificou também glorificou. E o que é que nós vamos dizer a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou, como não nos dará de graça e com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra aquele que é escolhido de Deus? É Deus quem te justifica. Quem é que pode te condenar? Não foi Cristo quem morreu por você, não é Ele quem ressuscitou, não é Ele quem está à direita de Deus, não é Ele quem intercede por você. E quem é que pode te separar do amor de Cristo, irmão? A fome, o perigo, a nudez, a espada? Nada disso, irmãos, pode nos separar. A certeza que temos somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu estou certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem o poder, nem a altura, nem qualquer coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando as circunstâncias, pode aplaudir o Senhor mesmo, quando as circunstâncias vierem na nossa direção, dizendo para nós: aonde está o teu Deus? Lembre-se, o seu encorajamento vem do amor fiel do Senhor, que jamais te abandona, jamais te desampara. Ele está sempre conosco. Fomos colocados em uma história maior, fomos inseridos em uma narrativa maior. E a despeito das dificuldades que enfrentamos, elas não podem nos impedir de viver a boa vontade de Deus, porque o amor dele nos sustenta. Esse amor constante e fiel, ele nos consola para permanecermos na jornada. E irmãos, preste atenção, a certeza que temos é que a boa vontade de Deus se cumprirá plenamente em cada um de nós. Diga para quem está pertinho de você: eu tenho certeza. Não, abre a boca e fala: eu tenho certeza. Fica de pé no seu lugar, por favor. Diga: eu tenho certeza. Não, fala forte. Fala: eu tenho certeza. Quem tem certeza aqui, diga: eu tenho certeza. Nós temos certeza, irmãos. Zulado, mas como é que você tem certeza? Porque eu já li a minha Bíblia, lá está escrito que vai dar tudo certo, amém? Amém, queridos? Billy Graham dizia isso. Como é que você pode saber? Porque eu já li a minha Bíblia, e no final dela está escrito que vai dar tudo certo.
O Cordeiro vencerá. Os impérios serão vencidos, o diabo será vencido, as perseguições serão vencidas, o sofrimento será vencido. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele tem preparado um lugar maravilhoso para nós, irmãos. A certeza que temos é que tudo vai dar certo. A boa vontade dele há de se cumprir em cada um de nós. Viva esse caminho do vencedor. Viva essa jornada de vitória. Talvez você estava esperando aí a jornada de vitória financeira, aleluia, né? Jornada de vitória na vida emocional, vai ter também, amém, meus irmãos? Eita glória! Mas, irmãos, a nossa jornada de vitória é essa. É a convicção de que fomos colocados numa história que é maior do que a nossa, a história de Deus. E que talvez essa história não nos privará de enfrentarmos problemas. Mas, irmãos, não é a ausência de problemas que torna a nossa vida tranquila, mas é a certeza de quem está conosco em meio aos problemas. É a certeza de quem caminha conosco, mesmo diante das dificuldades. É a certeza de que Ele nunca nos abandonará, nunca nos deixará. Ele é o bom pastor, que mesmo quando andamos por um vale de trevas e morte, Ele caminha conosco. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E por causa dele temos a certeza de que a sua boa vontade se cumprirá sobre cada um de nós, amém? Você crê nisso? Feche os seus olhos, por favor. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Aleluia, levante as suas mãos a Ele. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. A Ele a glória, a Ele a Ele a glória, para sempre, amém. Levante suas mãos a Ele nessa noite, por favor. A Ele a glória, a Ele a... Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se manifestará sobre a terra, para sempre, amém. Levante as suas mãos a Ele e diga: a Ele a glória e a Ele a glória. A despeito das lutas, a despeito dos impedimentos, a despeito dos temores e aflições, da ansiedade e do medo, para sempre, aleluia. Diga a Ele a glória e a Ele a glória. A despeito da solidão, a
abraça e nos lembra e nos diz: eu estou contigo todos os dias, desde a fundação do mundo e ao final dos séculos. A Ele a glória. Eu estou contigo, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Quando você andar pelo fogo, estarei contigo, e pelas muitas águas elas não te submergirão. Eu sou teu Deus, eu te amparo e te sustento com a minha destra fiel. Envergonhados serão seus inimigos, envergonhados aqueles que se levantam contra ti. Essa é a tua herança, a justiça que procede aos filhos de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre do Onipotente, ele dirá: tu és o meu Deus, o meu refúgio, meu baluarte. E a Ele a glória. Aleluia. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Descansamos em ti, confiamos em ti, oh, na esperança de que tudo fazes belo ao seu tempo, Senhor. E a Ele a Ele a glória, a Ele para sempre, amém. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração, por favor. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga nessa noite: eu me entrego a esse projeto maior. Diga: eu me lanço a essa história que é maior do que a minha, para amar o Senhor mais do que tudo, mais do que a mim mesmo. Diga: Jesus, eu confesso que Tu és tudo que eu preciso. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Se você está aqui nessa noite e você orou pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou quem sabe você fez isso pela internet, quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Jesus, eu quero viver essa história, eu quero muito orar com você, eu quero muito orar por você. Se você fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Jesus, e você quer receber essa oração, eu vou contar até 3, eu quero que você levante uma das suas mãos para eu te conhecer e orar por você, amém? Vamos lá juntos, 1, 2, 3, levante bem alto. Tem uma mão levantada aqui na frente, levanta bem alto. Você que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo. Você que diz: eu quero voltar para Jesus, levante bem alto uma das suas mãos. Tem mais uma mão levantada lá na lateral, levanta bem alto. Pelo amor de Deus, igreja, faz barulho aí, fala alguma coisa em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, você pode celebrar Jesus essa noite. Glória a Deus. Você que levantou a mão, vem cá pertinho de mim, por favor. Deixa eu orar com você, deixa eu orar por você. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, enquanto nós cantamos a Ele a glória, a Ele a glória. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Vamos lá, levanta a sua voz e cante. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, aleluia. E a Ele a glória, a Ele a aleluia. A Ele a Você que está em casa, você vai digitar para a gente hashtag eu decido por Jesus.
Você que toma essa decisão no online, digite para nós, hashtag eu decido por Jesus. Amém? Você chora, mas não é de emoção. Você chora porque Jesus está entrando na sua vida e Ele nunca mais vai sair. Nunca mais. Nunca mais. Estenda suas mãos para cá, por favor. Me ajudem a orar por eles. Ore comigo dizendo: Pai, nós te agradecemos por cada uma dessas vidas. Declaramos que elas são tuas e elas pertencem a ti. Diga aí, como igreja, nos comprometemos em amá-los, em servi-los.